Boa tarde a todos. Bom, meu nome é Pedro Henrique Diniz, falo em nome do CBPF, trabalho também junto à equipe de Engenharia e Operações da Rede Rio. Eu vou falar um pouquinho a respeito da infraestrutura de monitoramento do experimento LHC-1, do qual nós passamos a fazer parte recentemente, da infraestrutura de grid computacional do LHC do CERN. Então, para quem não conhece, o LHC ele é o maior experimento científico do mundo. Ele é constituído de maneira bem simplificada de um grande acelerador de partículas, cuja circunferência é em torno de 27 quilômetros, onde ele tem a função de se descobrir propriedades de partículas subatômicas. De maneira bem simplificada, essa é a função principal dele. Bom, esse experimento ele é subdividido em 4 diferentes detetores, cujo enfoque de cada um deles é distinto, onde ele é localizado em torno de 100 metros de profundidade na fronteira entre a França e a Suíça. Bom, especificamente falando sobre a infraestrutura de dados que ele gera, são aproximadamente 600 milhões de colisões que ocorrem durante a operação desse acelerador de partículas, onde somente 1 milhão a cada 1 milhão de colisões são de interesse. Então, essa infraestrutura demanda uma rápida pré-seleção eletrônica, uma grande infraestrutura computacional que funcione em paralelo aos detetores. Então, aqui é um exemplo da necessidade computacional que ele possui, que são em torno de 15 mil núcleos de processamento, que selecionam 1 a cada 100 dos eventos já anteriormente pré-selecionados nos detetores. Bom, especificamente falando sobre a infraestrutura computacional do LHC, bom, para ocorrer a análise e o processamento de todos os dados que são gerados pelo experimento, o CERN criou uma infraestrutura de computação em grade, conhecida como WLCG, Worldwide LHC Computing Grid, que teve como enfoque, como modelo computacional inicial, uma divisão totalmente hierarquizada em 3 níveis distintos, onde cada um desses níveis tem uma função específica. Especificamente falando sobre o Tier 0, basicamente é constituído pelo próprio CERN, ele tem uma função de realizar a agregação dos dados, uma reconstrução inicial e as cópias para a fita para realizar um armazenamento posterior. Já os Tiers 1 têm a função específica de realizar um armazenamento permanente, um reprocessamento e uma análise desses dados, uma análise inicial. Já os Tiers 2, que são a maior infraestrutura distribuída globalmente, tem a função específica de realizar simulações e análise por parte dos pesquisadores. Bom, falando especificamente sobre a participação brasileira dentro do LHC, dentro do projeto, os pesquisadores eles desenvolvem desde a parte de dispositivos eletrônicos, desde a parte de grid, passando até através da análise dos experimentos, até a física teórica, chegando até a participação dentro desse grid computacional. Mais especificamente falando sobre o grid computacional, sobre o WLCG, existem atualmente 4 sites que pertencem a essa infraestrutura, sendo uma delas o CBPF, e as outras 3 são a Unesp, a USP e a UERJ. E 2 delas, sendo o CBPF e a UERJ, são interconectadas a essa infraestrutura do WLCG através da Rede Rio. Bom, existe uma grande demanda, como havia dito anteriormente, do número de dados, da quantidade de dados que são geradas. Então, esse daqui é um exemplo simples de uma aplicação, de um plugin que o grupo do WLCG desenvolveu para que os usuários
de uma maneira geral, tenham uma noção da complexidade do número de jobs que são executados e das taxas de transferências que são atingidas, são gerados em torno de 100 gigabits, apesar de não estar sendo exibido nessa imagem, mas é a média atualmente, de 100 gigabytes por segundo de dados que são transferidos globalmente durante todo o dia de operação desse grande grid computacional. Então, especificamente tratando das redes dentro do WLCG, existem duas redes de dados privadas que foram desenvolvidas e implementadas para operacionalizar toda essa infraestrutura. Uma delas é a conhecida como LHC Optical Private Network, que executa a interconexão entre os Tier 0, que é o CERN especificamente, e os Tiers 1, e o LHC One, que nós passamos a fazer parte recentemente, que realiza a conexão entre os Tier 1 e os Tier 2. Vou falar mais um pouquinho a respeito de cada uma delas. Bom, o LHC Optical Private Network, ele nada mais é do que uma rede privada, totalmente dedicada, através de fibras óticas dedicadas, que tem a função de interconectar o CERN a toda a infraestrutura, aos grids computacionais de nível 1, que são atrelados a esse grid. Então, eles têm enlaces de alta largura de banda dedicada e uma arquitetura altamente resiliente, construída de modo que ela esteja 100% do tempo operacional. Ela é uma infraestrutura configurada em estrela e em mesh parcial também. É utilizado basicamente um roteamento BGP, onde são utilizadas communities para engenharia de tráfego, e na questão da segurança só trafega dentro dessa rede prefixos IP previamente declarados e acordados dentro de toda a infraestrutura de engenharia que é responsável pela operação dessa rede. Inicialmente, quando ocorreu a concepção desse grid computacional, como eu havia dito anteriormente, tinha-se em mente que o modelo que seria seguido, que seria utilizado, seria um modelo totalmente hierarquizado, onde, em função da demanda dos dados e do funcionamento de cada um dos sites, somente cada um dos níveis da topologia falaria somente com um nível acima e o nível diretamente abaixo. Ou seja, o Tier 1 somente falaria com o Tier 0, enquanto o Tier... E falaria também com o Tier 2, enquanto o Tier 2 falaria somente com os Tier 3, que não estão representados aqui, e diretamente com os Tier 1. Porém, com a evolução desse sistema, com o passar dos anos e com o funcionamento, com a operação desse acelerador, e de toda a infraestrutura computacional ligada a ele, viu-se que esse modelo inicialmente desenvolvido, inicialmente proposto, não era adequado para a infraestrutura que se tinha à disposição e que estava inicialmente em operação. Então, viu-se que a infraestrutura que seria a mais adequada, a mais, vamos dizer, possível operacionalmente de ocorrer, seria uma infraestrutura totalmente em mesh, ou seja, onde todo mundo falaria diretamente com todo mundo. Então, a partir desse modelo é que surgiu esse projeto chamado LHC One. Então, a partir desse modelo, permitiu-se que a carga nesses Tiers 1, que estavam diretamente conectadas ao CERN, diminuísse. Também se diminuiu a utilização de storage, de armazenamento, mas, entretanto, em contrapartida, se gerou uma necessidade maior da utilização das redes. Bom, e quais são os conceitos principais que levaram ao desenvolvimento desse projeto? Bom, ele tem como conceito principal o compartilhamento de custo e utilização de recursos caros que demandam desse projeto, ou seja, como os TIAs eles estão espalhados por todos os continentes, seja na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, por toda a Europa, América Latina, Ásia e tudo mais, para realizar essa conexão em mesh, o que a infraestrutura que
mais cara são os enlaces transoceânicos. Então, existe um esforço colaborativo entre todas as redes acadêmicas que fazem, de certa forma, parte desse projeto, de modo a custear esses enlaces. Então, e também se tinha em mente a realização da segregação de tráfego, ou seja, de modo que não houvesse a disputa entre o tráfego dedicado do LHC com o tráfego específico da internet, de um modo geral. Então, como enfoque principal, se tinha em mente de que os recursos alocados e que eram utilizados para o financiamento desses enlaces, que seriam utilizados, não poderiam, de forma nenhuma, sofrer interferência do tráfego internet. Bom, então, qual é a concepção dessa rede? Ela nada mais é do que uma rede privada, também, de certa forma, parecida com o LHC-OPN, só que, entretanto, ela funciona sobreposta à internet. Ela funciona através de tabelas de rota dedicadas, através de VRF, suportadas através de mais de 15 redes de educação e pesquisa nacionais e internacionais, como, por exemplo, a GEAN, a RNP, a Rede Clara, a Internet 2, a SNET, e assim sucessivamente. Bom, ele ocorre também um roteamento multidomínio, assim como a internet normal, como a gente conhece hoje em dia, mas o que tem de diferencial nessa rede as restrições de prefixos que são advertidos dentro dela. Ou seja, da mesma forma como ocorre no LHC-OPN, onde existe um acordo multilateral entre todas essas redes que fazem parte, também ocorre no LHC-WAN, ou seja, anteriormente a se realizar o estabelecimento dessa rede, todas elas têm que acordar com o que será divulgado entre todos. Então, atualmente existem mais de 50 sites conectados, entre eles 10 Tiers 1 e 45 Tier 2. E essa rede está em operação desde 2012. Aqui eu acho que dá uma visão geral da complexidade desse projeto. É um mapa bastante recente, do mês passado, especificamente, onde a gente consegue aqui ter a visão de cada uma das redes nacionais pertencentes ao projeto e que trocam tráfego entre cada uma delas. As redes principais que fazem parte dela e que têm os seus pontos de troca de tráfego, têm uma demanda maior, são a GEAN, a SNET e a Internet 2. E aqui, como eu havia dito, a gente passou a integrar esse projeto através da RNP e também através da ANSP, que é a rede de São Paulo. Aqui é só um exemplo do tráfego demandado por essa rede, um tráfego que eu tirei da SNET, de uma apresentação do pessoal lá da Europa, onde um tráfego médio que é utilizado por essa infraestrutura, por esse projeto, é da ordem de 25 GB, atingindo um pico sustentado da ordem de 35. E o principal, que era o principal enfoque dele quanto à divisão de custeio de infraestrutura dos enlaces transoceânicos, atingem atualmente cerca de 25 gigabits. Bom, especificamente falando sobre os serviços que são providos por esse projeto, existem três serviços distintos. Um deles é uma L3 VPN, uma Virtual Private Network roteada, que é um serviço que já está em produção. Existem serviços de peer-to-peer também, só que, entretanto, está em desenvolvimento. Eu não vou tratar a respeito desse projeto nesse momento, nessa apresentação. E, mais especificamente, o Personar como uma infraestrutura de monitoramento, que é um serviço que está em produção também, que é o que eu vou tentar dar um enfoque maior nessa palestra. Bom, basicamente, a arquitetura de L3 VPN que está em produção atualmente, ela é uma infraestrutura onde os tiers, ou seja, os sites, sejam eles de nível 1, de nível 2 ou de nível 3, sejam eles quais forem, são conectados às VRFs nacionais, como, por exemplo, a RNP ou a Internet 2 nos Estados Unidos, e essas VRF nacionais são conectadas a VRFs continentais, que trocam tráfego com outras VRFs continentais através dos links
transcontinentais ou transoceânicos. Especificamente falando sobre a participação brasileira dentro desse projeto, existe o CBPF, há cerca de 2 ou 3 meses atrás, entrou com a intenção de se tornar um projeto piloto, fazer parte desse projeto, de modo, em função da demanda que se tinha por throughput e em função dos problemas que ocorriam dentro da rede, dentro das transferências que ocorriam entre o CBPF e o CERN, mais especificamente. Então, através desse esforço proveniente do grupo do CBPF, se coordenou um esforço conjunto entre a GEAN, entre a Rede Clara, entre a RNP, a Rede Rio e o CBPF, de modo a prover um circuito virtual que permitisse a ligação entre todas essas redes. Então, posteriormente a esse projeto piloto entrar em operação, a gente pretende realizar a conexão de todos os outros sites que fazem parte do WLCG. Bom, aqui, bem basicamente, a conexão que vai ocorrer, que está entrando em operação, vai permitir, através da conexão Brasil-GEAN, através da RNP, a que a gente atinja da ordem de 6 gigabits dedicado de tráfego entre o Brasil e a Europa. Então, além desse tráfego Brasil-Europa, pretende-se, ainda é um projeto que está em andamento, conectar o Brasil aos Estados Unidos, não sei, talvez através da Ampef, ou diretamente conectado à SNET, de modo que proveja essa conectividade também para os sites americanos. Bom, aqui é um exemplo mais simplificado de como é que ocorre o funcionamento dessa arquitetura de conexão, onde, basicamente, o site, com seu roteador de borda, ele é conectado diretamente à rede de educação e pesquisa, aqui representada como NRAN, ou pode ser a rede nacional, uma rede continental, uma rede metropolitana, como é o caso da Rede Rio, onde o enlace de conexão é um enlace dedicado para a conexão do LHC1 e o enlace dedicado para a internet de um modo geral. Entenda-se que esse enlace dedicado pode ser um enlace físico, propriamente dito, ou um enlace lógico, vamos dizer, através de uma VLAN, por exemplo. Então, o que ocorre é o anúncio desses prefixos previamente acordado entre todos os participantes, onde somente os prefixos que são utilizados para a infraestrutura de WLCG dentro da instituição divulgado dentro dessa instância de roteamento dedicada do LHC1. Então, ocorre essa segregação de tráfego através do BGP, utilizando também técnicas de roteamento baseado em políticas, através de ACLs que utilizam-se baseadas através do IP de origem. Bom, especificamente, agora falando sobre a infraestrutura de monitoramento, que ocorre dentro dessa infraestrutura do LHC, do projeto LHC1, por que se testar, por que se realizar um teste específico dentro de toda essa infraestrutura, já que ela é uma infraestrutura compartilhada e já, de certa forma, se realiza um monitoramento dentro de cada uma das instituições participantes. Então, realizar-se um monitoramento dessa infraestrutura vai permitir identificar os problemas nos PEFs, nesses PEFs dedicados, sejam PEFs lógicos ou PEFs físicos, vai te permitir encontrar a localização desses problemas, realizar a caracterização da utilização dessas redes e, de certa forma, definir as expectativas para o futuro, além de fornecer métricas de utilização da rede para os serviços que são providos. Bom, especificamente sobre o monitoramento de desempenho, foi-se desenvolvido, foi-se implementado, foi criado um grupo de trabalho chamado de WLCG Networks and Transfer Metrics Working Group,
que ele tem um objetivo específico dentro do WLCG, um grupo de trabalho dedicado para realizar esse monitoramento de desempenho. Ou seja, ele tem como objetivos encontrar e isolar os problemas, caracterizar essa utilização da rede, prover as fontes das métricas para os serviços de mais alto nível, para os serviços dedicados de transferências de dados, além de coordenar também o comissionamento e a manutenção do serviço específico que é utilizado para o monitoramento de rede. Assim como o Alex da RNP havia citado anteriormente, o serviço do MonIP, da RNP, o WLCG optou por utilizar a infraestrutura de Perf-Sonar para realizar o monitoramento de toda essa infraestrutura. Então, desde setembro de 2014, foi criado esse grupo, e nós do CBPF passamos a fazer parte desde fevereiro desse ano. Mas por que foi optado pela utilização do serviço do Perf-Sonar? Basicamente, porque ele é um serviço que ele é amplamente suportado em redes de educação e pesquisa, de uma maneira geral, globalmente. Ele provê medições programadas de métricas padrão de rede, ele provê uma simples implementação dessa infraestrutura através de NetStown, de um CD-ROM, ou de um pendrive, de uma imagem ISO, de uma maneira geral. Além dele suportar testes sob demanda para se realizar troubleshooting através de ferramentas como BWCTL ou WMP, e através dessas ferramentas permite-se realizar o debug e a verificação em configurações de firewall e serviços de uma maneira geral. Bom, um histórico dessa infraestrutura de monitoramento, especificamente a rede do LHC-OPN já havia optado pela utilização da infraestrutura do Perf-Sonar em junho de 2011, ou seja, já tem um certo tempo, cerca de 5 anos, onde ela adotou essa infraestrutura, sendo que o WLCG iniciou a implementação do toolkit do Perf-Sonar em todos os sites há cerca de 1 ano atrás. Então, só que, entretanto, o LHC-One ele necessitava, em função da sua arquitetura de rede, específica, de que se fosse, de certa forma, desenvolvido um sistema de monitoramento específico para as necessidades que ele tinha. Ou seja, já que ele utiliza uma infraestrutura de circuitos lógicos dedicados, onde ele passa através de diversas redes acadêmicas de pesquisa espalhadas pelo mundo, ele necessita que os POPs dessas redes acadêmicas fossem infraestruturados com esse toolkit, sendo que essas redes não são diretamente vinculadas ao WLCG. Então, isso demanda também um esforço colaborativo de todas as partes para que isso entrasse em operação. Também, uma imagem do número de sonares que existem em atividade atualmente. Existem cerca de 233 sonares ativos atualmente por todo o mundo, sendo 2 deles aqui no Brasil, um dele na USP e um dele dentro do CBPF, e no Chile. Especificamente, cerca de 172 deles já utilizam a última versão do sonar, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ela nos próximos slides. Então, através desse link aqui, a gente pode ter uma ideia da infraestrutura de todos os sites que fazem parte dessa plataforma aí de monitoramento. Bom, então, em função das necessidades desse projeto, foi se desenvolvido por esse grupo de trabalho uma interface de configuração, de modo que simplificasse a operação dessa infraestrutura entre todos os entes participantes, sejam eles representantes dos experimentos, os contatos regionais das redes acadêmicas, ou os próprios experts dos próprios sites, expertos em rede dos próprios sites. Então, através dessa interface de configuração, é possível que cada um desses participantes previamente configurem os testes que eles querem realizar, do modo que eles querem realizar, e onde o gerente do site ele
fica incumbido somente de apontar esse sonar para esse gerador de configuração. Ou seja, a partir desse momento em que ele aponta para esse gerador de configuração, desse gerador de arquivo de configuração, ele não precisa fazer mais nada. Fica somente a cargo do pessoal envolvido no projeto, na gerência desse projeto, realizar toda a configuração da infraestrutura de monitoramento. Então, essa interface de configuração, especificamente desenvolvida para o WLCG, aqui é só acho que talvez pelo tempo não vou falar especificamente sobre ela, tudo sobre ela, mas ela é uma interface onde simplesmente o administrador do site ele aponta o endereço de domínio do seu próprio site, que utiliza do seu próprio serviço. Então, ele gera um arquivo de configuração, onde ele aponta dentro do seu sonar para esse arquivo de configuração. Então, a partir daí, ele não tem mais necessidade nenhuma. Fica somente a cargo dos experts de rede envolvidos no projeto, que eles façam o troubleshooting da rede, façam a avaliação do desempenho. Então, atualmente existem cerca de 12 sites que fazem parte do mesh do LHC One, onde especificamente são sites que têm uma demanda maior dentro desse projeto, além de serem sites específicos dos pontos de troca de tráfego das maiores redes acadêmicas que fazem parte desse projeto, seja da SNET, da Internet 2 e outras. Bom, quanto à configuração, os nós eles devem ser localizados o mais próximo possível que seja dos storage dos sites, de modo a garantir que a medição do caminho fim a fim seja o mais próximo possível das transferências de dados que são realizadas. Então, são realizados duas instâncias de medição e verificação, sendo realizadas testes de latência e de banda, onde são realizados enviados 10 pacotes por segundo para todos os alvos para os testes de latência, e os testes de banda são testes de 25 segundos a cada 6 horas, sendo que os testes de traceroute eles são realizados a cada 20 minutos, de modo que para os testes de banda ou para os testes de latência se tenha um histórico da evolução desses caminhos ao longo do tempo. Bom, essa é um exemplo da plataforma de monitoramento que foi desenvolvida especificamente para o projeto, onde, através dos plugins para o Nagios, para a ferramenta de monitoramento Nagios que foram desenvolvidas dentro do projeto do Perfisonar, se permitiu a construção desse projeto, onde é possível se realizar o gerenciamento tanto dos serviços vinculados ao Perfisonar, quanto dos próprios sonares. Então, através dessa ferramenta, é possível que a gente tenha uma visão, um sumário de cada mesh. Aqui é um exemplo do LHC One, mas pode ser realizado para o LHC APN ou para cada site, o que seja. E também é possível realizar um sumário dos serviços todos que são providos por cada site. Os serviços de teste de banda, a homepage, o NTP, desculpa, e assim sucessivamente. Bom, e agora, para finalizar, especificamente falando sobre os planos desse grupo de trabalho, a gente tem como enfoque realizar a integração dessas informações de latência e de traceroute, as informações de taxas de transferência, dos sistemas de transferência que são utilizados pela infraestrutura do WLCG, como o FTS, o FedEx, o Xroute, e, através dessa integração, realizar um provisionamento do mapeamento entre os storages e os sonares também, garantindo assim um acesso uniforme ao monitoramento e à plataforma, e que seja criada, desenvolvida uma plataforma integrada, tanto com as informações dos sistemas de transferência, especificamente, com as informações de análise de rede providas pelos sonares.
Então, é isso que tinha para falar. Agradecer ao pessoal do NIC-BR pela oportunidade, à equipe do CBPF, da Rede Rio, do WLCG dentro do CBPF e a RNP também, mais especificamente. Perguntas para o Pedro? Online? Alguém, algum comentário? Vamos agradecer o Pedro aqui. Pedro, muito obrigado, viu?